Olá, você que acompanha mais um Papo com o Gestor, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney, e hoje a gente recebe nos estúdios da Infomoney TV Cláudio Delbrueck, ele que é fundador e gestor da Solana Capital, uma gestora fundada em 2013, já tem 500 milhões de reais em ativos sob gestão. A gente vai falar especificamente do fundo Solana Long and Short, o fundo que fechou em dezembro de 2016 e foi reaberto agora em junho de 2018. O fundo está disponível na plataforma da XP Investimentos, então se você é cliente da XP já pode aplicar no fundo. Ele também é gestor do Solana Absolute, são duas estratégias que têm bastante sinergia, mas a gente vai falar especificamente do Long and Short. E, bom, tem muita estratégia aqui, a gente até já notou, eu espero que dê tempo de falar de todos esses papéis aqui, mas antes, primeiramente quero agradecer a presença do Cláudio. E Cláudio, todo Papo com o Gestor, eu gosto de explorar por que a casa foi fundada, como é que era o cenário, 2013, enfim, conta um pouquinho pra gente da história da Solana e como é que foi a fundação da casa. Tá, primeiramente obrigado pelo convite. A casa foi fundada em 2013 porque o cenário parecia perfeito para criar uma casa de long and short naquela época, isso no início do ano. É até engraçado, né? Porque todos os fundos grandes, os maiores, como era o nosso, eu estava no BNP Paribas naquela época, a gente tinha um fundo de long and short que era um dos maiores do mercado, com uma bela rentabilidade, estava fechado para aplicações, outros fundos bons no mercado também estavam fechados para aplicações, e já trabalhava com um time de analistas que a gente já se conhecia há bastante tempo, desde 2005, do ABN AMRO, e a gente resolveu então se juntar e abrir uma casa independente, mais uma, especializada em ações, não só em long and short, mas também já com esse mandato de retorno absoluto, que é o Solana Absolute. Uhum. A gente acabou errando, na verdade, um pouco do timing, porque o que parecia ser um timing excelente foi muito ruim, porque o mercado depois ele se deteriorou muito para o final de 2013, que é quando os fundos efetivamente começaram a ser abertos, a negociar. E a gente acabou tendo muita concorrência dos produtos incentivados, CRI, CRA, esse tipo de produto que na época você tinha praticamente um CDI garantido e não tinha a taxação do imposto de renda, então você competia com um produto que naquela época te dava, comparativamente com um fundo, 110, 115 do CDI sem risco. Então, e era um CDI bem mais gordo do que o de hoje. Muito gordo, então era um produto muito atrativo. Então naquela época a gente acabou sofrendo uma concorrência muito desleal, aí vieram anos muito difíceis, inclusive para a indústria de long and short, que foi o ano de 2014, o ano de 2015, mas a gente conseguiu performar bem mesmo nesses anos e aos poucos a gente foi crescendo. Até entrar nesse ponto, porque embora não tenha sido anos muito bons, um ponto que me chama bastante atenção aqui na performance histórica do Solana Long and Short é a resiliência, né? Você vê que a cada final de ano ele estava sempre entre 115% até 122% de retorno sobre o CDI. Também, se olhar mais no detalhe, é um fundo que consegue entregar uma correlação, uma baixa correlação ao Ibovespa. O que tem de diferencial na estratégia que consegue fugir desses anos não muito bons que a gente teve na Bolsa? Acho que é uma série de pontos, na verdade, mas tem alguns que são os principais. O primeiro é que a gente não gosta de ter risco binário no fundo. O que eu quero dizer com isso? Você pega o ano de 2014, por exemplo, era um ano muito binário para o investidor, né? Se a Dilma ganhasse as eleições, a gente tinha um cenário macroeconômico. Se o Aécio ganhasse, era outro cenário macroeconômico. E o segundo turno da eleição foi tão apertado que a Dilma ganhou por 3% dos votos válidos, né? Foi 51,5% contra 48,5%. Então, existia uma grande incerteza ainda no próprio final de semana que ocorreu o segundo turno. E a gente realmente não queria correr esse risco porque entendia que as ações iam ter uma performance completamente diferente em cada um desses cenários. Então, naquele momento, a gente resolveu reduzir muito o que a gente chama de risco intersetorial, onde a gente faz estratégias com diferentes exposições em diferentes setores, na verdade, né? Então você fica comprado num setor e vendido em outro setor. A gente praticamente zerou isso do fundo e ficou só com as estratégias onde você faz estratégias dentro de setores, que a gente chama de intrasetorial. E aí
esse book, né, dentro do nosso portfólio ficou com um tamanho maior e conseguimos ganhar dinheiro mesmo no ano de 2014, que exatamente foi um ano muito difícil, muito binário e cheio de notícia política, e deu certo. Aí foi o ano de 2015, que já foi um ano com bastante notícia e volatilidade internacional. Na questão doméstica você teve alguma coisa política também, formação de governo, mas diferente de 2014. E aí a gente já volta para um desenho normal do fundo, que acho que é um dos mecanismos que faz ele ter, primeiro, uma correlação baixa com a Bolsa, mas também essa constância que você mencionou, que é uma diluição do risco dentro do fundo. Então, normalmente, a gente trabalha com cerca de 50 pares, né? Cada par é considerado uma estratégia. Não necessariamente 50 pares significa dizer que a gente tem posições, né, compradas e vendidas em 100 ações, porque normalmente você tem uma ação que ela se repete em 2 pares, então você faz a mesma ação contra 2 outras ações, então são 3 ações envolvidas, né? Mas, enfim, acho que o principal aí é que, em geral, você tem 50 estratégias diferentes, o que significa dizer que, obviamente, o tamanho delas é semelhante, mas não é exatamente igual. Então, a grosso modo, se você acertar 30 estratégias e ainda assim errar em 20, errar por uma questão de tempo, por uma notícia que você não estava esperando, porque o cenário macroeconômico mudou, qualquer que seja o motivo, ainda assim, se você acertar em 30 estratégias, o retorno vai ser positivo para o fundo. Provavelmente, né? De novo, lembrando que os pares às vezes têm um tamanho diferente. Então, para você começar a ter um retorno negativo, você tem que ter errado em 25, 30, 35 pares. O que ocorre às vezes o mercado fica disfuncional, mas não é o normal, né? Legal, bem bacana, porque isso mostra que é uma estratégia que você consegue se expor em bolsa, mas não necessariamente nos meses que a bolsa vai muito mal, o fundo precisa ir mal, né? Mesmo estando exposto em bolsa, até em maio, por exemplo, que a bolsa teve um dos piores meses dos últimos anos, o fundo ficou 0,2 positivo, né? Aquele empate que tem que comemorar como se fosse vitória mesmo. Na verdade, no nosso caso, a correlação com a Bolsa é extremamente baixa, né? A gente realmente não tem correlação nenhuma. O que interessa mais é você você acertar a sua análise macroeconômica e micro, né? Se você está posicionado lá em Banco do Brasil contra Eletrobras, a Bolsa cai 10%, o Banco do Brasil cai 8%, que é a sua posição comprada, mas a Eletrobras cai 10%, você ganhou 2% no relativo, né? Então, é isso que a gente busca, né? Acertar exatamente essa arbitragem, ou seja, o retorno relativo entre 2 ações, mas na verdade a gente multiplica isso por 50 estratégias. Né? Legal. Bom, para quem está conhecendo agora estratégia long and short, a gente vai deixar um link aí na descrição da matéria sobre o painel de long and short que a gente fez aqui na InfoMoney, explicando um pouquinho mais as estratégias. E já dou esse gancho, Cláudio, porque eu queria que você falasse, você já disse dos 50 pares divididos em 3 grandes blocos. Esses blocos são pares intracompanies, né, que seria uma Bradesco 3, Bradesco 4, né, ordinário e preferencial. Intrasetorial, que seriam empresas do mesmo setor, mas empresas diferentes. E o intersetorial, que esse aí é que você evitou em 2014, né, e deve evitar agora, talvez você vai explicar melhor em 2018, que são empresas de setores diferentes, que uma você faz o short e outra e você capitaliza isso para fazer o long. Queria que você contasse um pouquinho de estratégias que deram certo e que estão hoje na carteira do fundo, tanto no intracompany como no intrasetorial e no intersetorial. E se me permite, já dando já adiantando, vou querer me aprofundar no intersetorial, que eu acho que é aí onde deve ter alguns cases mais interessantes. Vamos embora. Então, começar pelo de menor volatilidade, né? Quando você fala de um book intracompany, do jeito que a gente faz, o que a gente gosta de fazer? Principalmente, né? Comprar uma ação ON com um grande desconto em relação a PN. Por que isso? Primeiro que você está comprando a mesma empresa, mas de um jeito mais barato, para começar. E você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro se a empresa resolver ir para novo mercado, ou seja, migrar tudo para uma classe de ações, e aí é a classe de ON, então você já comprou mais barato que a PN, você já vai ganhar bastante quando isso acontecer. Aí, já dando um exemplo de um ganho que a gente teve no passado, a Ambev, é um caso clássico, a gente
carregou por muitos anos Ambev ON contra Ambev PN. O dia que ela resolveu migrar para o novo mercado, a gente tinha um monte de ação ON vendido na PN. A gente criou isso mais ou menos num ratio de 0,8 para 1, né? Então, um desconto de 20% para a ação ON que a gente estava comprado. Ao dia que a empresa anunciou a migração para o novo mercado, você já tem um belo ganho no mesmo dia, né? E um exemplo que a gente tem hoje, por exemplo, é Lojas Americanas, que é exatamente a mesma dinâmica. A gente está comprado nas ações ON, tem uma posição vendida nas PN. Se um dia as Lojas Americanas forem para novo mercado, se elas forem vendidas, esse dia a gente vai ter um retorno. Então também é um book de maturação mais de longo prazo. Às vezes você não sabe quando que você vai ganhar, mas em algum momento você pode ganhar. E, obviamente, se esse par andar no curto prazo sem uma notícia específica, a gente pode reduzir, então sempre tem uma questão de trade mais ativa ali. Uhum. No lado da estratégia intrasetorial, é uma estratégia que já tem uma série de pares e também acaba tendo um giro muito mais rápido do que no book intracompany, né? É uma estratégia de maturação mais de curto prazo. Então ela depende muito do fluxo de notícias, cada dia surge uma notícia nova, a gente monta uma estratégia, desmonta outra estratégia, então é um book que acaba sendo bem dinâmico. Uhum. E aí são pares, como você mencionou, pares dentro do mesmo setor. Obviamente setores que têm muitas ações acabam facilitando esse tipo de estratégia, então você pega o setor elétrico, tem uma série de ações listadas, acaba facilitando a gente ter uma série de estratégias desse tipo. Ganhos recentes, a gente teve esse ano um ganho excepcional muito bom de Suzano contra a Klabin. Obviamente a Suzano acabou se beneficiando muito aí da fusão com a Fibre, então acabou tendo um retorno muito bom. Exemplos que a gente tem na carteira hoje, a gente tem por exemplo uma CPFL contra uma Transmissão Paulista, a gente tem uma BR Malls contra Multiplan. Esses seriam exemplos hoje. Uhum. Antes de passar para o intersetorial, só uma dúvida mesmo na hora de definir o que é o long e o que é o short, porque você citou, por exemplo, a Suzano e a Klabin. Tá. Se você tivesse invertido, o resultado teria sido desastroso. Exatamente. Como definir qual que vai ser a long e qual foi o critério no caso da Suzano e da Klabin? Tinha um pouco de call macro, porque a Suzano ganha mais com dólar, enfim, o que você enxergou? Na verdade, assim, as ideias normalmente elas surgem por uma das pontas, né? Pode ser pela ponta long, pode ser pela ponta short. Uhum. Mas por que surge uma ideia? Um analista nosso vai numa reunião com uma empresa e conversando sobre a atividade da empresa, você acaba entendendo que ela está com uma dinâmica melhor do que você esperava. Então, o lucro final, ao final daquele trimestre, ao final daquele ano, deve surpreender o número que a gente esperava e, consequentemente, o número que o mercado esperava. Então, naturalmente, essa é uma ação boa, uma bela candidata para você ficar comprado nela, porque vai ter uma surpresa positiva se você tiver certo na sua interpretação da reunião. Uhum. Esse pode ser um exemplo. Então surgiu a ideia de ficar comprado numa ação. E aí você começa, às vezes, procurar o que eu vou ficar vendido para compensar. Uhum. Porque o nosso fundo ele é neutro, no caso do long and short. Né? Então você sempre tem que vender alguma coisa para financiar essa parcela comprada. Por isso que a correlação é zero com a bolsa. Né? Você não está exposto direcionalmente à bolsa. Né? Você compra uma coisa e vende outra. E aí você acaba procurando ou coisas que podem eventualmente ter uma notícia negativa e você sabe que se surgir aquela outra ação pode cair, ou simplesmente uma ação que você acha que não vai acontecer nada de relevante, não vai ter uma notícia muito boa nem muito ruim, mas ela deve ficar mais ou menos parada. Então, você espera... Ela pode até ir bem, mas não vai tão bem quanto a outra. Exatamente. No final o segredo é esse. Então, e aí depende do nível de risco que você quer correr também. Então, como eu dei o exemplo de 2014, você podia vir com uma informação dessa, de que uma empresa deveria ter um resultado melhor. Aí você tem as duas opções, fazer um par intrasetorial ou um par intersetorial. Uhum. O intersetorial vai depender muito do cenário macro, né? Para você montar esse tipo de par, ele tem que se encaixar. Então você está num ano de recessão, por exemplo, com uma pressão cambial, com o real se depreciando e você tem uma perspectiva de ter um resultado positivo em papel e celulose, por exemplo. Faz sentido você comprar papel e celulose e vender um play doméstico que tende a sofrer por causa de um ano mais recessivo, um banco, um varejista.
Agora, se você não quer correr tanto risco setorial, aí você procura dentro do setor, né? No caso do exemplo até que eu dei, a gente acabou fazendo Suzano contra a Klabin. Legal, muito bom. Bom, vamos partir então para o intersetorial. Algum caso de alguma posição que deu certo e outras que vocês estão carregando hoje no fundo da Solana? Uma série de posições deram certo. Um bom exemplo, acho que ano passado a gente acabou tendo um sucesso muito grande com uma posição comprada em Rumo. Foi um case que acabou tendo um ganho muito grande desde a oferta que a ação fez, né? A oferta não, o follow-on, né? A empresa já era listada na bolsa, mas fez uma grande oferta. Para fazer essa grande oferta, a ação acabou sendo muito pressionada, saiu a R$ 2,50, se eu não me engano, e hoje ela está aí negociando acima dos 10, então foi um grande caso de apreciação. Hoje a gente tem diversas estratégias, a gente ainda tem uma Suzano na carteira, que acho que ainda é um bom hedge para compor o resto do portfólio, dado até o risco eleitoral que a gente tem. Além disso, a gente tem hoje, por exemplo, uma Braskem contra uma Fibria, que é um par bem interessante e também mostra o tipo de estratégia que a gente tem. Eu acho que essa daí você já deu o gancho, que queria falar tanto de por que o short Fibria e por que o long Braskem, né? Só a Fibria, depois da fusão com a Suzano, virou, a gente brinca, é quase uma carteirinha de renda fixa, né? Que ela cerca de 80% vai acompanhar o CDI e o resto é uma empresa de celulose, né? Que depois vai tudo virar ação de uma empresa só. E já a Braskem foi uma empresa que recentemente deu uma porrada agora na bolsa com a notícia da venda, o papel chegou a subir 20%, tudo bem que subiu 20% depois de cair, boa parte só recuperou essas perdas, enfim. O que sustenta o manter long em Braskem depois dessa forte alta e o short em Fibra, esse par aí, a montagem desse par? Tá, começar pelo short então. A Fibra é exatamente o que você falou, é um caixa turbinado, não é uma empresa ruim, não tem uma notícia ruim para sair, nada disso a gente espera. Mas, na verdade, a gente tinha um viés positivo para a Braskem e precisava achar uma ponta vendida para ela que fizesse sentido, onde a gente não queria correr muito risco eleitoral e aí, obviamente, se você vendesse alguma ação que fosse doméstica, você correria esse risco naturalmente em função de uma potencial apreciação ou depreciação do real, e isso naturalmente ia influir sobre as ações, já que a Braskem é uma empresa onde boa parte das suas receitas são dolarizadas. Né? Você está falando de uma commodity, de polietileno e polipropileno, que faz boa parte da receita da Braskem, né? Então a escolha da Fibra foi nesse sentido, porque o short se conversava com a parte longa, né? Não era um caixa turbinado e de novo também tinha uma parte das suas receitas em dólar. Então você fugia do risco político nesse ano de 2018, onde você tem um risco muito grande. Do lado da Braskem, se você pensar o que é a empresa, ela é uma petroquímica, onde implicitamente no valuation dela ela é penalizada porque você tem uma parcela relevante do controle dela detido em mãos do governo, via Petrobras, que inclusive participa do conselho de administração da empresa, e tem um acordo de fornecimento de nafta para a empresa, e ela negocia abaixo dos múltiplos de qualquer petroquímica semelhante, qualquer peer internacional que você olhar no mundo. Então, se você imaginar que ela simplesmente fosse vendida, que nem você mencionou, acabou de sair na mídia essa potencial venda para a Leonel, e aí a Petrobras confirmou, a Petrobras e a Odebrecht confirmaram que elas estão em conversações com a Leonel, conversações exclusivas para a potencial venda da empresa. Só lembrando que também pelo fato da Odebrecht estar envolvida na Lava Jato, houve uma pressão sobre as ações da Braskem, e ela também negocia hoje a múltiplos abaixo do que ela negociava historicamente antes de iniciar a Lava Jato. Ou seja, não é nem só descontada dos pares, é descontado o próprio histórico dela, né? Também. Então você tem esses fatores influenciando o valuation da Braskem, e se isso for mitigado, ou seja, se ela for vendida para um terceiro, que não é uma estatal brasileira, e não é uma empresa envolvida em escândalos políticos, no caso da Lava Jato,
naturalmente ela deveria negociar um múltiplo mais elevado. E quando você olha a geração de caixa dela, tem uma geração de caixa muito relevante esse ano e ano que vem também. Então, operacionalmente, a empresa está muito bem. A geração de caixa é muito grande, justificaria já um nível de preço da ação bem mais elevado que ela vem sendo negociada hoje. E você tem um potencial trigger muito grande no curto prazo, que seria exatamente a potencial venda. E aí ela, tanto a Lyondell, se ela efetivamente comprar, poderia fazer uma oferta a um preço mais alto do que as ações vêm sendo negociadas hoje em bolsa. Ou se não, ela pode também deixar as ações negociando, se você não aderir a essa oferta, se ela ocorrer. E ela também pode negociar num múltiplo bem mais alto do que ela negocia hoje. Legal. Bom, para finalizar essa parte intrasetorial, eu vou terminar a entrevista querendo saber o que fazer em 2018, o que vocês vão fazer no segundo semestre. Mas no caso da Braskem, existe alguma oportunidade, pelo fato dela também ter ações ordinárias, fazer alguma operação com esses papéis ou não está no radar? Não está no radar, porque primeiro que a liquidez das ONs da Braskem é muito baixa, então no nosso caso a gente não conseguiria nem montar uma estratégia daquele tipo que a gente mencionou, né, intra-company. Em segundo lugar, que no caso da Braskem você já tem tag-along para 100% das PNs também, né? Então você não tem uma grande diferenciação entre as classes. A ON trada com desconto, mas nesse caso eu acho que é justo porque a liquidez é realmente muito pior. Liquidez baixa e não tem o tag-along estende as preferenciais. Okay. Bom, para finalizar então o papo, Cláudio, eu gostaria de saber, a gente está terminando agora o mês de junho, primeira metade do ano se passou, essa segunda metade promete ser muito mais volátil ainda para o mercado brasileiro. Como é que vocês vão, como é que vai ser a estratégia do fundo? Acredito que deve ser mais do mesmo, tendo em vista o que vocês têm feito, mas como é que vocês estão trabalhando, expectativa para esse segundo semestre de 2018 tão importante para o futuro do Brasil? Tá fácil a pergunta. Não, acho que a gente vai acabar usando uma estratégia parecida com 2014. Assim, é claro para a gente que a gente está caminhando para um cenário binário, onde hoje as pesquisas eleitorais não querem dizer muita coisa necessariamente, porque a gente nem começou efetivamente as campanhas da eleição. Isso vai começar em agosto. Só que, na verdade, o próximo trigger mais relevante que a gente vai ter para as ações vai ser as convenções partidárias, onde vão ser definidas as coligações. Isso já vai mexer nos preços das ações, definitivamente. Então, essa grande dúvida que existe hoje no mercado, se a centro-direita vai se unificar em torno de uma candidatura única ou vai ficar dispersa com várias candidaturas, vai ser fundamental para definir qual vai ser o nosso posicionamento ao longo de agosto, setembro e aí outubro, efetivamente. Se a centro-direita se unificar, a gente vai ter um comportamento. Se ela continuar dispersa com todos esses candidatos que existem hoje, esses potenciais candidatos, nosso comportamento vai ser outro. E se o cenário, a partir de agosto, tiver muito binário, onde você tem uma polarização entre um candidato de extrema-direita e uma polarização entre um candidato de extrema-esquerda, com certeza a gente vai adotar uma estratégia semelhante a 2014, onde a gente não corre muito risco setorial, porque é onde você tem as maiores volatilidades no resultado de uma eleição desse tipo. E a gente vai concentrar nossas estratégias no intrasetorial. Então a gente continua tendo os nossos viés de empresas que tendem a ter um resultado melhor, um resultado pior, e a gente costuma ter uma boa rentabilidade dessa maneira, e é isso que a gente vai fazer. Entendi. Então, sintetizando aí tudo, seria tendo essa polarização, né? Um super esquerda contra um super direita, esqueça as eleições, vai focar só naqueles pares empresas que darão resultados independentemente de como vai ser o Brasil. O que é importante dizer também, a Solana, ela tem um histórico de utilizar bastante derivativo, mas de uma maneira inteligente, né? Então você procurar ganhar um alfa, às vezes gastando pouco. Então você gasta um prêmio, se você tiver certo em um cenário ou em outro, você acaba agregando bastante a rentabilidade do fundo. Às vezes não é nem tanto a cara do long and short, às vezes é mais da cara do absoluto, que a gente comentou no começo. Mas historicamente a gente usa bastante derivativo. E um ano como esse, obviamente depende do preço do derivativo, e que por sua vez depende da volatilidade implícita de cada ação.
Hoje a gente entende que a volatilidade implícita no mercado não está num patamar proibitivo, mas também não está num patamar barato, está num nível intermediário. Mas ainda dá para montar umas estratégias, então a gente provavelmente vai trilhar esse caminho montando algumas estratégias com derivativos, onde eventualmente você pode gastar um prêmio, mas acertando uma estratégia ou outra você pode ter uma boa rentabilidade profunda. Bom, o saldo que eu tive dessa conversa aqui, me corrija se eu estiver errado, mas posso dizer que você não está tão preocupado assim com o desfecho das eleições, tendo em vista que vocês conseguem acabar surfando, dependendo do cenário, alguma estratégia específica? Acho que não daria para dizer exatamente isso, porque qualquer casa que tem como estratégia principal o investimento em ações, você torce para o país dar certo e crescer, que vai ser melhor para todo mundo vai ganhar dinheiro em ações e todo mundo vai se beneficiar de um cenário desse. Então você acaba torcendo, obviamente, para esse caminho, que seja um caminho mais ortodoxo para a economia como um todo, né? Então não dá para dizer que a gente está indiferente. Acho que a única certeza que a gente tem é que no nosso negócio, independente do resultado, dá para ganhar dinheiro, assim como dá para perder dinheiro. Sim. Basta você acertar o seu cenário, tanto macro quanto micro, do lado das empresas. E é isso que a gente procura fazer sem viés político, né? No final das contas, a gente tem que acertar o nosso cenário, não ficar fazendo propaganda para um candidato ou para o outro, né? Então, vamos ver. Entendi. Bom, Cláudio, gostaria de agradecer o papo, parabéns pelo resultado do fundo, que continue mantendo essa resiliência num ano que promete ser bem difícil. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais um Papo com o Gestor. Na semana que vem a gente está de volta para entrevistar mais um gestor de fundos. Um abraço.